Da dança, a gente tem que pensar que a dança pode ser muito bacana. A dança tem tudo para ser muito bacana para todos os indivíduos, desde que eu tenha uma consciência do que eu quero com ela. Exatamente, Né? do que eu consigo também. Exato. Porque não adianta, é aquilo que você falou, não adianta eu querer ter uma expectativa muito alta e eu não realizar. Né? O próprio processo do envelhecimento corporal, que é algo que a humanidade tem essa corrida de não envelhecer, meu corpo não pode envelhecer, uma busca por um rejuvenescimento corporal a qualquer custo. Entender que esse corpo envelhece é uma etapa desse processo, né? É compreender que tudo bem, eu poderia ter algumas habilidades há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas não significa que eu vou ter aquelas habilidades agora. Significa que algumas habilidades eu consigo resgatar, outras não. Então, compreender isso e ter essa tranquilidade, né, de que meu corpo é diferente, né? Eu não vou querer colocar no meu corpo uma expectativa de realização de algumas coisas em que ele não é capaz mais de fazer. Né? E aí não vai acontecer. Esse processo que você fala do envelhecimento, que é um processo que não é fácil para ninguém. Para ninguém. Né? Não é fácil. Então, o que é difícil de executar hoje vai ficar cada vez mais difícil. Exato. Ou pode melhorar se você pratica. Exatamente. Né? Se você mexe com aquele corpo. Se a gente pensar anos atrás, qual era a imagem que eu tinha de uma mulher de 50 anos? Qual é a imagem que eu tinha na década de 70 de uma mulher de 50 anos? Seguramente não é a mesma imagem que a gente tem hoje, né? Ah, por quê? Porque a gente freou o envelhecimento? Não, o envelhecimento está aqui. O que a gente fez é, aquele corpo pode fazer muito mais coisas do que só ficar sentado vendo novela fazendo tricô. Então a gente a gente entendeu que aquele corpo tem muito mais potências para outras coisas. Agora, não é eu querer, esse discurso não é o mesmo discurso de que achar que o corpo de 50 vai fazer a mesma coisa que o corpo de 20. Não vai. Ele não vai. Para algumas pessoas até vai ter uma proximidade, vai conseguir fazer algo similar. Mas vai depender, como a gente comentou antes, de qual foi o processo. Sim. Eu fiz atividade física a minha vida inteira, dos 20 aos 50, pode ser que eu tenha uma proximidade entre essas duas janelas. Agora, 20 eu já não fazia nada, 30 eu não fiz nada, 40 eu não fiz nada, com 50 eu quero fazer tudo? Pois é, eu não fiz com 20, 30, 40 e 50 e não é com 60 que eu vou Não vai botar uma expectativa de... Não adianta, que eu não vou conseguir. Essa consciência é uma consciência bacana pra gente olhar, até pra gente observar que se o processo de envelhecimento mudou o meu corpo, a dança que eu vou ser possível de fazer tem que ser diferente também. Sim. Eu não posso ter um professor que entra numa sala de balé para um público com mais idade com a mesma expectativa que ele coloca na criança e no adolescente. Então é um equívoco pedagógico gigante. Né? Então ele não sabe o que ele está fazendo ali dentro daquele ambiente. Né? Ah, não, eu quero que todo mundo pegue a perna e levante a perna. Não, calma. Calma. Pode ser que algumas vão conseguir levantar e outras não. E aí a pergunta que fica... Quer levantar para quê? Qual é a tua expectativa com esse levantar? Que todo mundo fica com isso. Eu vou dizer por que eu quero levantar a perna. Porque eu quero fazer uma bela foto com a perna. Maravilha! Então, essa é a meta. Essa é a meta. Para 2024. Então, vamos trabalhar ali nela e antes a perna que era aqui, daqui a pouco está um pouquinho mais, já venceu essa expectativa do ano. Bota uma próxima para o ano que vem, vai levantar um pouquinho mais. Então, aí é onde está, acho que o bacana do processo, né? É entender que as expectativas, elas são próximas das realizações, né? E não uma expectativa muito alta, ou não, o que talvez seja mais perigoso, uma não consciência das suas capacidades. E isso não quer dizer, não, eu não sou capaz, eu não vou fazer nada, isso não é para mim. Não é isso. É ter uma consciência de que hoje... A minha capacidade é sair daqui até aqui.
Daqui a um mês, eu quero sair daqui e ir para um próximo estágio. Sim, Daqui a 6 meses, eu quero ir para o próximo local. Então, se eu tenho essa consciência de onde o meu corpo está andando e para onde ele vai, tudo vai andar muito bem. Agora, se eu tenho várias impossibilidades e não tenho consciência disso, vai atrapalhar o meu processo. E uma coisa que eu acho importante também, e eu percebo isso em mim, é de você não pode se comparar. Sim. Por exemplo, vejo muito isso ao longo bem, né? Porque tem muitas pessoas mais velhas. Então, eu tenho 62 e tem pessoas lá de 65, 70, 72, então 10% na minha frente. Eu não posso me comparar. Claro que não. Eu não posso me comparar. Eu tenho que saber que ela ela que tem uma história, Ela tem uma corpo história. dela tem uma história, o meu tem outra. Exato. Então, a cronologia, né, essa escala cronológica do tempo que nos diz a idade, ela só está contando uma história, mas ela não me traduz o que aquele corpo passou, né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho indivíduos com corpos de 60 anos que são capazes de atividades assim enormes, porque fizeram isso ao longo da vida. Como eu tenho jovens hoje em dia de 20 e poucos anos, que você já olha e já não é capaz de fazer um monte de coisa. Seguramente muitos dos que vão nos assistir aqui vão comparar isso. Nossa, mas a minha neta é muito mais sedentária do que eu. Eu faço até muito mais coisa. Né? A gente olha, infelizmente, esse é um dado muito claro que a gente está tendo, né? De gerações mais jovens, mais sedentárias, mais obesas, mais lentas, né? Onde a prática do exercício não está inserida naquele contexto. Então, aí sim, às vezes você vai olhar, né? Aí às vezes você vai olhar, não, o indivíduo tem mais idade e tem uma performance muito melhor até do que um indivíduo com menor. Mas isso é apenas um dado que não traduz o histórico pela que aquele corpo vivenciou. A gente tem indivíduos que vão ter, né, ao longo desse processo, né, doenças, alterações, distúrbios, né? Características hormonais, características endócrinas, características físicas, características metabólicas, que às vezes, por mais que ele tente lutar contra tudo isso, isso é parte daquele corpo. Sim. E aí, se é daquele corpo, ele está dando um significado da história daquele corpo. E aí, não tem como comparar. Não tem, não. Comparar não é recomendado. Não é saída para ninguém, nem para criança, nem para o adolescente, nem para ninguém, né? Essa métrica de comparação. Nem para a mãe, do bailarino, da bailarina. Não pode. Mas a filha do fulano já está fazendo tal coisa e a minha não. Tá, mas ela não é a tua. Ela é a filha do fulano. Então ela tem tempos diferentes, né? Então comparações de idade não é legal em nenhum momento. Bom, o papo tá bom, né? A gente tem assunto aqui. Fica aqui o tempo inteiro. Nossa. Mas é bom a gente fazer um break agora desse papo. Sim, vamos fazer um. E a gente inicia outro. E a gente retorna para as perguntas.